Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, bem-vindos ao canal Saber Investir Bem e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns critérios para ações de dividendos. Então primeiro a gente vai estar entendendo o que é uma ação de dividendo, por que o dividendo é descontado do preço da ação, a gente vai entender isso também. Vamos observar alguns critérios então para podermos nos auxiliar a identificar uma ação de proventos. Também vamos falar um pouquinho sobre o que evitar e aí o fechamento do vídeo. Lembrando, pessoal, que o conteúdo do canal não é recomendação de investimento. Consulte os dados, o conteúdo tem propósito educacional e também informativo. Também não é análise de investimento. Bom, então primeiro é interessante a gente entender o conceito de ação de dividendos, né? Uma ação de dividendos, normalmente aí a gente ouve bastante falar isso, lógico que é por conta do seu pagamento de dividendos, né? Então empresas de diferentes segmentos, diferentes setores, elas optam por distribuir uma parte do seu lucro líquido ao acionista, certo? Então existe o resultado que a empresa reporta trimestralmente, que a gente observa no release de resultado, você entra lá no site de RI, observa esse resultado, e aí a companhia tem uma prática de distribuir um pedaço em forma de dividendos. Pode ser também JCP, pode ser bonificação, mas aí o mais famoso quando se cita é o dividendo, tá? Então existe o lucro líquido da ação, certo? Por ação, lucro líquido por ação. A empresa pratica um payout, vamos supor aqui, normalmente a lei das SAs pede 25%, né? Mas tem empresa que pratica mais. E aí então 25% do lucro por ação se torna provento, que pode ser dividendo, pode ser JCP, pode ser bonificação em ações. Tem vários segmentos aí que o acionista pode estar recebendo. Também é uma ação de dividendo, ela tem esse critério que faz parte ali da política dela. Você vai ver empresas que têm várias políticas personalizadas, por exemplo, uma porcentagem do EBITDA, um dividendo mínimo e por aí vai, tá? Tem empresas que já não tem isso, que é basicamente o que a lei das ações pede, a lei da sociedade anônima pede, que ali é, por exemplo, 25% do lucro líquido do exercício, mas existem empresas que pagam em maiores frequências e porcentagens diferentes. E uma coisa que é importante destacar é que o dividendo não é dinheiro grátis, tá? Então, esse dividendo aqui não significa que você só está recebendo dinheiro e fim da história. A gente tem que entender que isso aqui é o resultado de um incremento do patrimônio líquido que está sendo distribuído ao acionista. E para facilitar essa compreensão, a gente precisa entender que o dividendo sai da cotação da empresa, tá? Então a empresa ela vai anunciar o seu provento, você vai ver o comunicado, ela vai informar duas datas, que seria, por exemplo, a data com, então por aqui ó, DC, data com, e também ela vai informar a data de pagamento também, né? Data de pagamento. E na data com, então, é quando o acionista tem direito ao recebimento de proventos, né? Então, vamos supor aqui que a empresa anuncia um dividendo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês com a ação real, né, que no caso é a Irani, mas eu vou estar mostrando aqui, por exemplo, a empresa anuncia um dividendo com Datacom no dia 8/8. Então, o acionista que dormir no dia 8/8 com a ação em carteira, ele vai ter o direito ao recebimento desse provento. Já no dia 9, por exemplo, o dia depois, é o chamado de data X, onde não existe mais direito ao recebimento de proventos. E durante esse fechamento, essa mudança de dia, ocorre um ajuste no mercado. Vamos supor que a ação anunciou R$1 de dividendo, R$1 por ação de dividendo. Então a ação custava R$10, ela anunciou R$1, certo? No dia 8/8, a ação, por exemplo, fechou a R$10. No dia 9, que é a data X, você vai ver que essa mesma ação vai abrir a R$9. Aí você vai falar assim, poxa, eu perdi 10% de um dia para o outro? Não, na verdade não, né? Na verdade que aqui, até o dia 10, você tinha já essa ação na sua carteira, valendo R$10 e tal. E quando mudou a data, você tem direito aos R$9 da ação negociada no mercado, mais R$1 que foi anunciado em dividendos. Ou seja, vai dar R$10 aqui também. Percebe então que não é dinheiro grátis. O que eu quero dizer com isso? Significa que se você vou comprar na Datacom ali para ter direito ao dividendo, na verdade você vai sair então de R$10, vai pagar R$10 por uma ação para ter R$10 depois também. R$9 de preço no mercado e R$1 de dividendo, tá? Pode ocorrer oscilações, sim, aqui no preço de mercado, tá? Então a ação pode subir nesse dia 10%, vamos supor, e volte a valer R$10, e aí você tem 10 mais 1, tá? Mas vamos supor então que não ocorra essa oscilação, você recebe, então, você tem R$9
de ação, de preço de ação, valor de mercado, mais R$ 1, que é o dividendo distribuído para o acionista. No fim, você tem os mesmos R$ 10. E aí você pode estar me perguntando, poxa, então qual que é a vantagem de receber o dividendo? Lembra que eu falei que o dividendo é uma porcentagem do lucro da ação? Esse lucro, ele vai ser incorporado ao patrimônio líquido da empresa, tá? Isso que é o patrimônio líquido. Então, tem uma conta lá no patrimônio líquido que se chama lucros acumulados. Esse ajuste no valor da ação de 10 para R$ 9, que foi o exemplo que eu dei, é porque uma parte do patrimônio líquido está saindo, certo? Para se tornar dividendos a pagar. Pode ter sido 100% do lucro da empresa, pode ter sido uma porcentagem, mas ocorre essa redução no valor da cotação do ativo, porque está saindo, então, do patrimônio líquido, indo para um passivo, que é o dividendos a pagar. E essa vantagem, ela vem justamente porque o mercado continua fazendo suas precificações, certo? Você recebeu R$ 1 no seu bolso, reduziu sim o valor de mercado de 10 para 9, só que a empresa vai continuar tendo mais um exercício de resultados. E o que a gente observa na prática? Na prática, a gente observa que, com a empresa entregando lucros e entregando um crescimento do seu lucro, o valor de mercado acaba acompanhando. É claro que ocorrem algumas distorções, né? Veja aqui, por exemplo, estou usando aqui o gráfico da CEMIG, percebe que aqui o lucro da CEMIG subiu, a cotação o lucro da CEMIG aqui caiu, a cotação acabou subindo, então não é em linha reta, né? Mas perceba que a companhia entregando lucros e evoluindo o seu resultado, o valor de mercado tende a acompanhar. Mesmo que, por exemplo, a CEMIG é um caso de uma empresa que distribui 50% do seu resultado. Agora eu peguei essa ação aqui, que é Caixa Seguridade, que ela distribui um percentual mais elevado do seu lucro líquido. Ela distribui mais de 80%, tá? 85%, 90%. E olha só, mesma coisa, mesmo ela distribuindo um alto provento, conforme o resultado, o lucro líquido entregue no exercício subiu, a cotação, o valor de mercado daquela companhia foi subindo também, né? Não em linha reta, novamente. Tem períodos de que fica de lado, né? Perceba que aqui ela ficou de lado, subia, caía e tal, mas o lucro líquido ele estava crescendo e ao longo do tempo o mercado acabou precificando isso. Então, apesar de ocorrer esse ajuste do lucro líquido por ação, o mercado volta a precificar. Então, se a empresa continua reportando o resultado crescente, a longo prazo, tende-se que a cotação também evolua junto com esse resultado líquido que ela tem entregue. Tá? Então, ali no caso, ela não vai descontar R$ 1, no exemplo que eu dei, e vai ficar precificado naquele valor para sempre. Não, o mercado vai negociando aquele ativo e se o resultado estiver sendo crescente, acaba evoluindo a cotação junto, né? Então, no caso ali, você pode ter recebido R$ 1, na DataX valeu 9, mas durante o ano ela vai apresentar um lucro ou um prejuízo, depende dos casos, mas vamos supor um lucro, e aí, né, no final daquele ano o mercado vai acabar precificando ali e no fim você pode acabar tendo uma cotação a R$ 10 de novo. Não significa que vai acontecer, mas um exemplo para entender qual que seria a vantagem então de investir em dividendos. Aqui é um outro exemplo que eu vou dar para vocês, só para esclarecer essa questão do desconto. Olha só, estou pegando aqui a Irani nesse exemplo aqui. Percebe que ela teve um dividendo aqui com o Datacom 8/8, né? Mais ou menos 11 centavos aqui. Puxando aqui o histórico de cotação da Irani, olha no dia 8/8. Vamos puxar uns dias antes aqui. No dia 5/8, a ação fechou a R$ 7,97. Ela abriu no dia 6 a R$ 7,97. No dia 6 ela fechou a 8,01, abriu a 8. Teve aqui um centavinho de diferença. No dia 7, 7,96, abriu a 7,94. Pouca coisa de diferença. No dia 8/8, ela abriu 7,79, ela fechou a 7,79 e ela abriu no dia 11 a 7,68. Aqui a distância foi bem maior. E quanto que foi essa distância? 7,79 menos 7,68. Foi de 11 centavos, que é basicamente o dividendo. Tá? Então, sim, o dividendo desconta da cotação daquela empresa, né? E agora eu vou trazer aqui para vocês alguns critérios que você precisa estar olhando para te ajudar a localizar uma ação que é boa pagadora de dividendos. Um deles é o payout, é o quanto a companhia distribui do seu lucro líquido, né? Então, ele pode distribuir 25, 30, 40, 50, 60, 100%, né? Observe isso ao investir em uma empresa, o quanto ela distribui do seu lucro líquido. O histórico de pagamento de dividendos, veja se é consistente, tá? Endividamento, observe também o endividamento da companhia, porque uma empresa alavancada, endividada, pode ter mais dificuldade no pagamento de dividendos.
Setor de atuação, para você entender se é algo recorrente, né, consistente, que tem resultados mais redondinhos, né, todos os anos, ou se depende de algum ciclo. Isso é para você conhecer o que você está investindo. E também o fluxo de caixa livre, né, para entender se a companhia tem condições de pagar esse dividendo, se ela gera caixa suficiente para pagar esse dividendo ou se ela precisa reter uma parte do seu resultado para arcar com seus compromissos. Então isso aqui é importante analisar. Todos esses 5 critérios aqui já te dão um norte para entender melhor esse mercado. O que evitar? Evite o dividend yield sozinho, né? Você vê ali, nossa, essa ação pagou 15, 20, 30% de dividend yield. Tente entender o que aconteceu. Às vezes ela pagou um dividendo normal e o lucro caiu, e a cotação caiu muito. Ou foi algo esporádico, vendeu uma terra, vendeu um ativo, tal, gerou um efeito não recorrente que não vai se repetir, né? Tente evitar olhar só o último dividendo pago, ele pode não acontecer. Ah, vou investir nessa ação porque ela é de um setor tradicional. É diferente de garantia de bons dividendos, tá? Nada pode garantir um bom pagamento de dividendos, nem mesmo em um setor tradicional. Às vezes a empresa de um setor comum, que todo mundo conhece, pode estar passando por dificuldades financeiras. Por isso é importante entender o endividamento e o fluxo de caixa da companhia. E sempre tenha em mente que o dividendo é resultado de lucro e caixa e não uma promessa. Não é porque a empresa sempre pagou um bom provento que ela vai continuar pagando. Ela pode sofrer algo que acaba reduzindo o dividendo daquele ano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, fechando aqui só com alguns avisos rápidos. Não existe fórmula mágica. Os dividendos estáveis, eles vêm através de uma empresa lucrativa com caixa saudável. Olhe para mais de um critério, não fique preso em uma coisa só. Tenha um pensamento de longo prazo, né? E lembrando que esse conteúdo é educacional e informativo. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!